vezes nós temos a necessidade de colocar tramas num determinado espaço, só que pura e simplesmente essas tramas não existem e como tal temos que utilizar alguns truques para conseguirmos simular essas mesmas tramas. É isso que vamos explicar neste tutorial. Portanto, eu vou apagar esta trama que inseri aqui dentro, que não é uma trama, como já vamos ver. E vou indicar, vamos só aqui fazer um undo. Portanto, como podem ver, eu desenhei aqui uma pequena árvore, uma simbologia de um pinheiro, vá lá. E aquilo que eu fiz foi, basicamente, foi criar um bloco chamado arve, que eu vou aqui inserir ao lado para poderem ver. Portanto, isto é um bloco normalíssimo, que eu vou explicar como é que eu criei. Portanto, eu vou explodir este que aqui está. Como podem ver, agora já são linhas separadas. Vou invocar o comando bmake, ou block, se preferirem. E vou criar então o meu bloco. Para criar o meu bloco, portanto, tenho que preencher esta minha caixa de diálogo. Vou-lhe chamar arve1. Vou indicar aqui o ponto de inserção do meu bloco, vai ser este ponto aqui, e as entidades que vão fazer parte dele, portanto será a árvore toda, e vou converter esta árvore para bloco, faço OK, e cá está ela então convertida num bloco. Posso apagá-la. Agora, vamos partir do princípio que eu me esqueci do nome do bloco que eu criei. Portanto, o que é que eu vou fazer? Portanto, para eu colocar aquele bloco aqui dentro como se fosse uma trama, eu vou usar um comando chamado minsert. Multiple insert. Vou indicar o nome do bloco que eu quero inserir. Neste caso, vamos partir do princípio que eu me esqueci. Portanto, ele pergunta-me o nome do bloco e, portanto, ele por defeito está o arve1, que foi que eu criei, mas vamos supor que não era esse que eu queria, que era outro, do qual eu não sei o nome. O que é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui na linha de comandos, ponto de interrogação, enter. Ele vai me perguntar quais são os blocos que eu quero listar e eu faço só enter. E ele vai me dar uma listagem de todos os blocos que existem neste desenho, na circunstância, um bloco chamado arve e outro bloco chamado arve1. Portanto, eu agora já sei o nome do bloco que eu quero inserir. Portanto, neste caso, eu vou querer inserir o arve. Vamos voltar então ao nosso comando, minsert. O nome vai ser então arve. Ele pede-me para indicar o ponto de inserção e eu vou indicar o ponto de inserção do bloco que eu quero que fique no canto inferior esquerdo, ou seja, vai ser a minha origem, vá lá, do meu array. Portanto, que se eu fizesse um array por aqui fora ia-me dar dezenas de árvores, não é? Mas eu quero que fique tudo no mesmo objeto. Indicar o fator de escala, vou manter o 1. Indicar o ângulo de rotação, que eu vou manter 0. E agora o que é que ele me pede? Ele pede-me para eu especificar o número de linhas que eu quero copiar. Portanto, eu agora vou dizer quantas linhas deste objeto é que eu quero ter como cópias. Vamos supor que são 20. E agora, de seguida, ele pede-me para indicar o número de colunas, que eu neste caso vou pôr 25. E pede-me a seguir para eu indicar a medida da minha célula. Atenção que eu estou a definir aqui a largura e a altura que corresponde à distância entre as árvores, portanto, a distância entre si entre todas as árvores. Portanto, eu vou clicar neste ponto e o que acontece é isto, é que ele vai-me gerar um bloco único chamado minsert, que é no fundo uma cópia de todos aqueles blocos que eu inseri inicialmente. Portanto, seria como se fosse um array de um bloco, simplesmente está tudo agrupado no mesmo objeto. Agora, isto ainda não acabou, porque como podem ver, a área onde eu quero inserir o bloco não corresponde minimamente onde eles estão inseridos. Portanto, ele excede largamente a área onde eu quero inserir. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um comando chamado xclip, faço enter.
ele pede-me para selecionar a entidade que eu quero recortar é o meu bloco, neste caso o meu M-Insert, faço Enter, e agora tem aqui várias opções, entre as quais criar um novo limite para o boundary, portanto que é o contorno do recorte. Eu faço só Enter, e neste caso eu podia selecionar a polilinha, mas eu vou pelo caminho mais complicado, que é carregar no botão direito do rato e fazer poligonal. E agora vou selecionar cada um dos cantos desta área, que é a área que eu quero definir para a colocação da minha, entre aspas, trama. E deste modo obtenho num objeto só uma falsa trama que me preenche aquele espaço todo com um desenho indicado por mim próprio.